Esse mercado das picapes compactas e médio compactas anda muito selvagem ultimamente, até meio engraçado. Mês passado a gente viu a Montana RS chegando para incomodar as versões de entrada da Toro. E a resposta da Fiat é usar exatamente a mesma estratégia contra a própria Montana, porque essa aqui é a estrada agora com motor turbo, o mesmo do Pulse de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, para incomodar as versões de entrada da Montana. Olha só que curioso. Esse motor é exclusivo para essas novas versões topo de linha que a gente tem na estrada, que são a Range e a Ultra, de R$ 133 mil equipadas de maneira similar, com uma outra diferença que eu vou explicar para vocês em detalhes daqui a pouquinho. Aqui a gente tem 21% a mais de potência e 43% a mais de torque. Tem uma diferença que é muito importante, que esse torque máximo surge a 1.750 RPM contra os 3.500 RPM do motor 1.3 aspirado. Então esse torque vem bem mais cedo, deixando a experiência aí, ao volante mais agradável, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse aqui é o T200, que é o mesmo motor que a gente tem no Pulse. É uma evolução muito séria da família Firefly, todo em alumínio, sincronização por corrente, injeção direta, detecção de tipo de combustível na linha, então ele não espera a queima e a leitura da sonda para poder identificar qual é o tipo de combustível, então consegue reagir muito mais rápido na parte do mapa. A gente tem um turbo da Borg Warner de baixíssima inércia aqui também. E o principal, a tecnologia Multi-Air 3, as válvulas de admissão são acionadas de forma eletrohidráulica por meio de uma câmara, então você não tem aquela interação mecânica direta entre os cames do comando nas válvulas de admissão, permitindo uma variação praticamente infinita aí no momento que as válvulas descem, por quanto tempo que elas ficam acionadas. Então isso abre muitas possibilidades em termos de mapa e permite também um pouquinho mais de performance. Esse motor aqui na Stellantis sempre está ligado a um câmbio CVT de 7 marchas, e aqui a gente tem uma diferença só no escalonamento, aspas, justamente porque o CVT vai permitir posições meio simuladas no escalonamento das marchas. E aqui, qual foi a estratégia que eles utilizaram em relação ao CVT que a gente tem no motor 1.3 aspirado? Aqui a gente vai ter uma relação de marchas mais longa da segunda até a sétima, tá? Começando então com uns 8% mais longa, quando a gente está falando da segunda, e aí vai ficando cada vez mais longa, chegando até 15% de variação aí em relação ao motor 1.3 aspirado. Então ela deve rodar de forma um pouquinho mais solta, especialmente na estrada, deixando aí a experiência um pouquinho mais confortável, com rotação mais baixa, também ajudado pelo bom torque desse motor turbinado. Agora eu vou mostrar para vocês como que o pessoal da Fiat foi inteligente na hora de posicionar essa picape aqui entre as versões LT e LTZ da Montana. A LTZ custa R$ 141 mil aproximadamente e a LT 127 mil. Esse cara aqui se enfiou entre as duas, né? 133 mil reais, tanto a Range quanto a Ultra. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença entre elas, que são muito sutis. E a gente tem também aquela versão especial de 1.025 unidades em comemoração aos 25 anos da estrada, por uns 3 mil reais a mais, 136 mil reais. Essas imagens que vocês estão vendo são justamente dela. Para vocês terem uma ideia, a estrada, cabine dupla pelo menos, começa em 113 mil reais. A mais cara até então seria a Vulcano, de 121 mil reais. Já estou passando para vocês os preços atualizados, tá? Então notem que eles conseguiram saltar de 121 mil para um teto de 133 ou 136 mil reais. E é com isso que eles conseguiram se enfiar ali no meio das versões intermediárias, diria, até da Montana. Não só a de entrada de 121 mil, mas também entre a LT e a LTZ de 127 e 140 mil. Bem interessante, e é exatamente a mesma estratégia que a Montana RS usou lá para cima na Fiat Toro, né? A Montana RS de 152 mil, justamente ali arranhando a porta de 161 mil reais da Toro Freedom. Essa nova linguagem da dianteira que vocês estão vendo é um facelift que provavelmente vai chegar em toda a família Estrada em algum momento, mas por enquanto ela é exclusiva às versões Ultra e Range, que são essas com o novo motor, tá? Note que ela é mais verticalizada, a gente tem esse elemento escuro aqui fazendo a conexão entre as grades, esse elemento novo aqui do farol de neblina, inclusive que parece o mesmo do Compass, dentre outros veículos aí do grupo da Stellantis, bem maior, mais verticalizado. Então a linguagem, embora a silhueta do farol e toda a parte de lataria seja exatamente a mesma, você tem uma linguagem menos de veículo de passeio, menos de hatch compacto ou subcompacto, e se aproximando um pouquinho mais com uma linguagem de picape ou de veículo utilitário, lembrando até de leve um pouco a linguagem da própria Mitsubishi, tá? O que a gente tem de diferença entre as versões Ultra e Range? A Ultra, que é essa daqui, vocês vão identificar por essa régua vermelha e também, de forma mais sutil, por esses elementos aqui na cor escura, tá? Enquanto a Range vai ter essa régua aqui clara
e esse elemento aqui também se aproximando um pouquinho mais do prata. As rodas também são diferentes, né? Então na Ranch você vai ter uma roda com um elemento um pouco mais diamantado e vai lembrar lá um pneu ATR, enquanto aqui na Ultra você tem essa roda mais escura com os pneus de asfalto. Parte de equipamentos, ambas são similares, você vai ter todos os equipamentos da Vulcano, mais uma série de itens adicionais como um estribo lateral, você vai ter a presença de uma câmera de ré, você vai ter o interior todo em couro, mas aqui na Ultra, um interior escuro com costuras contrastantes da cor vermelha, enquanto lá vai assumir um tom marrom. Outro detalhe é que tanto a Ultra quanto a Ranch introduziram o ar digital de uma zona só para a estrada. Agora vamos ver então como é que é a dinâmica dela. E antes, fica só uma chamada para vocês, se você gosta do conteúdo que a gente produz, considere ser um assinante em assine.flatout.com.br. Para a gente é extremamente importante que você seja assinante de um dos planos, justamente porque o Flatout é um veículo de mídia de nicho, muito pequeno mesmo, a gente investe muito em produção, então para a gente continuar produzindo aqui no YouTube, dentre outras plataformas, considere ser um assinante, você tem uma série de benefícios exclusivos, incluindo acesso a vídeos e matérias exclusivas em flatout.com.br. Agora vamos lá ver como é que é a estrada turbo. Esse é um 0 a 100 em aproximadamente 9,5 segundos, que é o tempo declarado para aceleração da estrada, agora com esse motor T200, 1.0 turbo mesmo do Pulse, como a gente falou. Uma melhora significativa, né? A gente estava falando aí de algo acima da casa dos 12 segundos com o motor 1.3 e é mesmo uma vantagem em relação aos 10 segundos da Montana no 0 a 100. O desempenho realmente é bem legal. É uma entrega linear, também ajudada pelo câmbio CVT, então você não sente aquela montanha de força, mas você sente aquela força constante. É um torque bem considerável, né? 20,4 kgfm de torque para um veículo de 1.250 kg aproximadamente. Isso que é legal. A gente tem aqui um ganho de massa em relação à versão aspirada, olha como é legal. O pessoal deu passagem para mim aqui, consigo ganhar velocidade realmente bem rápido. É um ganho de só aproximadamente 18 kg em relação à estrada com motor 1.3. Basicamente vai ter ali a questão de refrigeração, turbo, escape, que é mais complexo, e um detalhe que é muito importante que eu gostei que a Fiat fez um upgrade nos freios, né? 257 mm passou para 284 mm de disco na dianteira, uma pinça mais parruda também, então isso eu achei bacana. Eles redimensionaram a parte de freios, embora o sistema ainda seja tambor na traseira, tá? A suspensão também foi redimensionada, mas é um requisito básico de projeto porque a gente está lidando com mais torque, né? Então o veículo vai empinar mais, com um freio maior ele vai querer mergulhar mais, então a carga aqui de mola e amortecedor foi redimensionada mais para manter a mesma pegada da Firefly, só que aqui com essas transferências de carga longitudinais mais agudas e lógico também lidar com esses 18 quilos a mais. Eu escuto aqui um ruído aerodinâmico, uma presença relativamente grande, tá? Estou aqui a 110 km por hora. Eu acho que é nesses detalhes que ele acaba entregando um pouquinho dessa origem mais simples em termos de plataforma, mas também não chega a ser um ruído extremamente alto. Ele está ali, você percebe sim, mas está de acordo até para a proposta do veículo. A posição de dirigir aqui é um pouquinho alta, eu estou no mais baixo aqui que eu consigo. A alavanca é aqui desse lado, é até engraçado, né? E realmente está no mais baixo aqui, tá? Então isso é algo também que você tem que se ajustar um pouquinho para essa questão aqui da altura, tá? Eu confesso para vocês que eu não sou o maior fã do câmbio CVT, tá? Eu acho que ele deixa embora ele realize as trocas, como vocês acabaram de ouvir aqui, ele ainda tem um pouquinho de slip, que a gente chama, né? Não slip não de dormir, mas de escorregar, né? Ele não é uma relação mecânica, né? Então você vai ter, especialmente em retomadas mais bravas, assim, que você vai fazer, você vai sentir que ele vai dar aquela sensação de como se tivesse um conversor de torque à moda antiga ou
um CVT tradicional que ele fica travado numa rotação. Aqui ele não fica travado numa rotação, mas você sente esse escorregamento assim na parte das polias que não sou o maior fã, mas quase passa por um automático. Isso é uma coisa interessante. A Fiat trabalhou duro aqui para ter características de entrega do CVT bem próximas aí de um automático. Uma coisa só, ela ficou bem esperta, né? Você consegue manter uma velocidade de cruzeiro alta sem esforço, tá? E a rotação também não fica muito alta, justamente porque a relação de transmissão aqui ficou, como eu falei, né? Dependendo da marcha aqui, vai estar de 8 a 15% mais longa, que é 1.3, com a mesma relação de diferencial, que se não me engano é 5,89 para 1. Então, realmente alongaram ali o posicionamento dessas 7 marchas, 6 dessas 7 marchas, a primeira é igualzinho, tá? Em relação à Firefly. Então ficou bem esperto, assim, tá bem gostoso de andar assim numa estrada. O turbo faz diferença, né? Para ultrapassagem, 43% a mais de torque, você não tem muito o que falar, você sente essa entrega. Então é um veículo que carregado vai ser mais seguro em ultrapassagem, em pista simples, né? Você vai poder levar mais pessoas e bagagem com mais tranquilidade do que com o motor 1.3. A diferença de torque faz até uma importância maior do que a diferença de potência nessa questão, tá? 3 cilindros, evidentemente, vai ter um pouquinho de vibração, especialmente marcha lenta ali, andando devagarinho na cidade. Rotação muito alta também você vai perceber. Eu até gosto desse ronco do 3 em linha, para ser bem franco com vocês. Mas o ronco está presente, isso aí é um ponto de nota aí a se observar. Uma coisa só que aqui merece uma crítica em relação ao consumo, com uma vírgula, tá? Que é o seguinte: consumo desse veículo aqui em relação a 1.3 Firefly, na metodologia do Inmetro, isso é importante dizer, a gente vai lidar com meio quilômetro por litro pior na média entre cidade e estrada, tanto na gasolina quanto no etanol, tá? Então aqui a gente vai ter 12,6 km por litro com gasolina e 8,8 com etanol. E aí o motor 1.3, o aspirado, vai entregar justamente 9,3 com etanol e 13,1 com gasolina. É bem curioso, né? Geralmente você espera uma melhoria na parte do consumo quando você passa para um motor downsize de turbo, e aqui a gente teve uma piora, tá? Aí cabe a vírgula que eu comentei, que é o seguinte: quando a gente vai para o mundo real aqui, é mais fácil com esse conjunto aqui você chegar próximo dessa meta do Inmetro, que é sempre muito difícil você chegar nesse consumo declarado, até pelo combustível que você encontra no mundo real também, né? No motor 1.3 fica maior essa distância, tá? Tem esse detalhe. Mas eu também acho que talvez ele tenha trabalhado na parte do teste, no ciclo, né, que é feito esse teste, vai ter trabalhado com um pouco mais de carga, um pouco mais de boost, ou em alguns regimes vai estar fora ali da região onde o turbo está na faixa ideal. Então isso também acabou resultando nessa piora, tá? Mas o fato é esse: independentemente de mundo real é assim ou assado, o fato é que na metodologia do Inmetro teve essa diferença aí de consumo. Então isso aí é um ponto aí de crítica que não dá para não fazer, tá? Ainda são números bons, como eu falei, ainda você consegue chegar mais facilmente nesse número do que no número de consumo em metro do aspirado, mas mesmo assim teve uma piora, né? Mas de forma geral é isso, expressões ao volante aqui super positivas, resposta de freio também é excelente. Aqui a gente está agora num momento específico na estrada que a gente tem bastante movimento, eu não vou dar aqui uma carregada no freio, senão alguém vai me encher a traseira aqui, mas no dia anterior a gente vindo para cá, pegamos uma estradinha de serra, deu para sentir um pouquinho melhor. Balanço dinâmico também achei bem adequado para a proposta. Não espere um veículo esportivo, lógico, até a posição de dirigir e o centro de gravidade da própria altura da suspensão da estrada vai te colocar numa posição mais alta, mas de qualquer forma você vai estar num veículo que tem uma boa competência dinâmica. Então, para a proposta aqui, dá e sobra. E é isso. O motorista deu passagem, você ganha velocidade com muita facilidade. Acho que essa é uma grande diferença aqui. E o principal nessa coisa de querer brigar com a Montana, você vai ter um desempenho à altura. Agora vamos dar uma olhadinha então nessa parte de plataforma. Vamos olhar a caçamba também. A capacidade de carga melhorou aqui com esse motor. E vamos para as considerações finais.
Vamos falar agora sobre plataforma caçamba e dar uma olhada na cabine dela, tá? A Strada usa uma plataforma chamada MPP. É na verdade uma compilação de diferentes variações das plataformas que estruturam o Mobi, o Uno e a Fiorino, tá? Então, por exemplo, a própria suspensão dianteira usa uma parte do projeto, a base nasce do projeto do Argo, mas aí quando a gente vem para a coluna A e o para-brisa, a gente tem os mesmos componentes do Uno. Toda essa parte aqui do monobloco, na parte especialmente do assoalho e habitáculo, veio do Mobi, incluindo as portas dianteiras, tá? E aqui todo o compartimento de carga, incluindo a parte das caixas de roda, a linha de força ali no assoalho da caçamba, veio da Fiorino, incluindo a parte da suspensão traseira que é bastante reforçada, né? Um eixo em forma de Homer, um feixe de mola ali, então realmente é um conjunto bem parrudo voltado para serviço, embora aqui na versão cabine dupla seja uma picape, lógico, com um volume de caçamba reduzido, mas como vocês vão ver, extremamente compatível com as dimensões da Montana e até um pouquinho da Toro. Vamos lá então, olha só, aqui a gente tem uma mola que ajuda bastante aqui no manuseio da tampa, tá? Diminui bastante o esforço. Os mesmos 844 litros, aqui tem um acessório, tá? Que é esse baúzinho aqui, mas ignora ele por enquanto. 844 litros e agora 650 quilos de capacidade, 50 quilos a mais do que com o motor 1.3 aspirado, tá? Com isso você tem uma vantagem em cima da Montana, que tem os mesmos 600 quilos de capacidade e tem 30 litros a mais de capacidade, tá? Então a gente está falando de 874 litros e 600 quilos de capacidade no caso da Montana, que tem uma desvantagem que é importante, que é a estrutura dela não foi preparada para esse cara aqui, um reboque, né? Que tem a capacidade de 400 quilos para você poder puxar na parte do engate, tá bom? Quando a gente vai para Toro, lá a gente tem um degrau um pouquinho superior, então a gente tem 937 litros e 670 quilos de capacidade, então a capacidade de carga em si não é tão diferente. Tem outro detalhe que é importante que eu esqueci de falar na parte de estrutura, que é um detalhe que você deve levar em consideração, que é a questão da polêmica do Lightning Cap. A Strada recebeu somente uma estrela, tem aquela questão de uma avaliação de uma pequena instabilidade estrutural na parte ali dos pés, no caso de um acidente mais sério em offset, né, quando você bate só com um dos lados do veículo, e também o Lightning Cap notou que o airbag lateral ele é um pouco pequeno e também teve um funcionamento um pouco atrasado, então isso aí acabou jogando contra a pontuação da Strada. Essa é uma parte importante de segurança veicular, então leve isso em consideração também. Agora vamos dar uma olhadinha na cabine. O que a gente tem de novo aqui na cabine? O painel é igualzinho ainda, né? É a mesma peça ali que você vai ter no Mobi. O volante é novo, como vocês conseguem ver, né? Então um componente um pouquinho mais sofisticado. A parte dos comandos de ventilação aqui do ar, que agora é digital, também é novo. E o painel de porta também agora tem uma forração aqui para dar um pouquinho mais de requinte. Ainda assim, a Strada não vai conseguir esconder completamente aí a sua base um pouco mais simples. Você vai pegar em detalhes, como a partida que é na chave, o ajuste da coluna que não tem ajuste de distância, somente de altura, até o mesmo motor de ventilador um pouquinho mais barulhento, os plásticos, enfim, que numa picape também faz até sentido elas serem mais duros, enfim, não espere aí uma cabine muito luxuosa. A tela aqui do sistema de infotainment também não é das maiores, né? Aqui algo entre 7 e 8 polegadas, então vai funcionar super bem, mas você não vai ter aquela experiência realmente de requinte, mas essas melhorias já deram aí um upgrade assim na percepção de qualidade, tá bom? A parte de ergonomia de direção, tem um detalhe que acho que vai ser importante você avaliar pessoalmente quando você for na concessionária ou fazer o seu test drive, que para pessoas mais altas você não fica aí 100% encaixado assim na cabine, tá? E a mesma coisa vale para o espaço traseiro, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção que talvez valha, especialmente se sua família, todo mundo é grande, ou você é um cara muito grande, vale a pena você avaliar pessoalmente, até porque cada um tem uma proporção de braços e pernas, então pode ser que o meu caso não seja exatamente o seu, mas isso me chamou a atenção. Partindo da base do Mobi na parte do habitáculo, realmente você não deve esperar um espaço traseiro dos maiores, e isso vale para praticamente qualquer picape. Aqui a gente tem 2,73 m de entre eixos, né? Então tem 2,80 m a Montana e 2,99 m a Toro. Entre a Montana e a Toro, apesar de uma diferença grande entre eixos, o packaging, que é aquela característica de design que a gente chama de como preencher os espaços entre habitáculo, motor e carga, na Montana é um pouco mais bem resolvida que a Toro, tanto que o espaço traseiro não é muito diferente, mas aqui você vai realmente sentir uma diferença de espaço um pouco mais significativa, tá? Então, meu joelho, eu tenho 1,82 m, banco aqui está ajustado para mim mesmo, meu joelho vai estar aqui encostado no banco da frente e minha cabeça está quase em contato aqui
com o teto, tá? O espaço lateral aqui também é menor do que essas, vamos chamar de rivais porque são categorias diferentes, mas a gente está aqui de forma lúdica comparando com Montana e com Toro. No caso da Montana, ok, é uma rivalidade que procede, mas de fato o espaço para a cabeça e o espaço aqui para ombros vai ser menor aqui na estrada do que na Montana. Então, novamente, considere aí o tamanho das pessoas que você carrega, as pessoas da sua família, para tomar essa decisão. Então, nada como a prática, você vir aqui sentar para poder avaliar. E outro detalhe é que o encosto é bem ereto, mas essa é uma característica quase inerente a qualquer picape. A estrada foi o veículo mais vendido no Brasil, excluindo as motos, em 2021 e 2022 e está caminhando para o mesmo resultado em 2023. É algo bastante inusitado e mostra a inteligência que a Fiat tem em relação ao mercado. Se a gente olhar com atenção, considerando todo esse line-up que o grupo inteiro Stellantis está apresentando em termos de picape, você consegue entender como que eles conseguiram fazer isso, porque a gente tem Strada, a gente tem Rampage, a gente vai ter aquela picape nova que vai surgir aí utilizando uma estrutura do tipo chassi, que vai ser um desafio inclusive para a Fiat, que a gente vai falar isso num vídeo futuro, e a forma como essas versões estão costuradas, né? Então a gente viu a Montana tentando fazer a ofensiva com as versões de entrada da Toro e ao mesmo tempo a gente agora está vendo a própria Strada usando a mesma estratégia contra a Montana. Se vai dar certo ou não, realmente só o tempo e o mercado para dizer, porque nessa faixa onde a Montana está operando, talvez essa questão de espaço interno ou de requinte de acabamento já comece a pesar um pouco mais. Então só realmente a prática para dizer. Em termos de precificação, de pacote e a forma como foi equipada e desenhar essas versões, está tudo perfeito, mas só o tempo e o mercado mesmo para dizer se a estratégia deu certo ou não. Eu achei um produto bem interessante e realmente eu acho que vai fisgar aí alguns compradores da Montana, especialmente as versões de entrada, né? Aquela que não tem sobrenome, e da LT e talvez alguns da LTZ. Vamos ver. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueça de assinar o canal caso você tenha gostado do conteúdo e seja um assinante do Flatout em assine.flatout.com.br se você realmente gosta do que a gente produz e quer que a gente produza mais. Valeu, gente, até a próxima!